Achei que ninguém ia ver. Ah, vão tudo tomar no cu, vocês também. Bom, essa trombopoese, um pouquinho. Só uma outra coisa a mais que eu coloquei. Tá? Essa trombopoese, gente, ela vai acontecer também lá na medula óssea, tá? Então ela também ocorre na medula óssea, tá? E a gente nunca pode esquecer que a medula óssea possui aí as células tronco hematopoéticas, né? Essa célula tronco hematopoética, que é essa célula aqui, é uma célula que recebe aí fatores de crescimento e reprodução e constantemente estão se dividindo por mitose. Isso a gente já havia discutido, né, nas outras aulas. O principal fator de crescimento e reprodução é a interleucina 3, né, que é produzida na própria medula óssea, né, por fibroblastos da medula óssea, lá do endósteo principalmente, tá bom? Só que essas células, elas podem receber fatores de diferenciação, que são externos à medula óssea, né? E esses fatores agem no DNA dessas células, transformando áreas de heterocromatina em eucromatina. Isso nós havíamos discutido na semana passada. Isso aqui eu estou copiando do nosso chat da semana passada, tá? Essa célula tronco aqui, ó, hematopoética, ela pode ter dois destinos. Ou ela pode ter um destino onde ela vira uma célula progenitora linfática, né? Que vai dar origem aos linfócitos B, aos linfócitos T e às células NK, ou ela pode, né, virar uma célula progenitora mieloide comum, que é essa que nos interessa, que é essa célula aqui, ó. Progenitora mieloide comum. Vai todo mundo fazer a prova com esse slide aberto, não é? Jamais. Como é que eu vou poder perguntar isso numa prova de maneira inteligente? Eu tenho um desafio aí de alguns dias para chegar nessa. Eu sempre era muito objetivo nessa questão da prova. Descreva a trombopoese. Agora não vai dar. Vou ter que fazer alguma questão muito bem elaborada. Né, isso? Ah, Rafaela, eu tentei ajudar, mas vocês não colaboram. Vocês vêm chorar um décimo para mim. Que isso? É louco. Você é louco? Você é doido? A música da Paraguaia lá, do Pantanal. Nunca vou. Sempre que eu falo esse negócio, você é louco, eu lembro daquela menina, da Gabriela. Da... Eu fiquei em choque, minha filha, meu filho. Sai da puta que pariu
para sentar no pau. Aonde? No Pantanal. Meu Deus, aquilo lá é um negócio chocante, né? Pula, cataca, galera vai pro Pantanal, cataca vai pro Pantanal, vai pro Pantanal. Sai a puta que pariu! Meu Deus, o que que é aquilo? Possuída essa música aí, minha filha. Ô Enzo, ô Enzo, você sabe que eu procurei no Spotify, mas eu não encontrei. Não tem no Spotify. Mas não tem. Ah, então você tá procurando. É, dona Sara. Na próxima cervejada nós vamos dançar essa música. Brincadeira, até parece. Hã? Sai fora. Deus me livre. Vou escrever aqui, né? Que não pode falar. Vamos lá. Oi. Hã? Fica, eu sei. Vamos lá, gente. Vocês ri, né? Anônimos. Bom, olha só aqui. Então, essa célula tronco hematopoética, né? Ela pode virar uma progenitora linfática, tá? Ou uma progenitora mieloide comum. Esses são os dois únicos destinos dela. Isso tudo nós já vimos, né? Tá? A progenitora linfática, ela é a que vai se transformar em linfócitos T, linfócitos B e células NK, tá? Ela, nós não vamos estudar o caminho delas, mesmo porque é um caminho insano, tá bom? E aí vocês vão ver, isso viram uma parte na imuno e uma parte na pato. Na imuno eu nem sei se vocês viram, porque eu tô dando imuno para a turma da noite e eu não vou chegar nem perto de dar isso, porque o tempo é muito curto. Acredito que a Vivi também não tenha conseguido chegar nessa parte com vocês, né? E aí essa célula progenitora mieloide, tá? Que é a que nos interessa, ela pode seguir aí três caminhos, né? Ela pode virar uma colônia formadora de granulócitos, que é essa daqui, e se ela seguir esse caminho aqui, ó, ela vai se transformar em células dendríticas, em neutrófilos, em eosinófilos, em mastócitos, monócitos, macrófagos, tá? Então, se ela segue esse caminho aqui, esse é o destino dela, tá bom? Ela pode seguir o caminho onde ela vai virar uma unidade formadora de colônia-blastos. Nesse caminho aqui, unidade formadora de colônia-blastos, ela vai virar o quê? Eritrócitos, né? Eritrócitos, que é o que nós já vimos, tá? Tudo bem? E agora o que nos interessa é o caminho que ela vai seguir para a trombopoese, tá? Que é o caminho para virar essa unidade aqui que nós vamos chamar de unidade formadora de colônia megacariócitos.
Tá? Aqui é bem mais simples, tá, gente? Qual que é o estímulo que ela vai receber? Vamos escrever aqui no chat. A célula progenitora mieloide comum recebe estímulos de trombopoetina, que é a TPO, tá? A trombopoetina, gente, ela é produzida pelo fígado, tá? Ela é produzida pelo fígado e ela é o fator de diferenciação, né? A TPO, a trombopoetina. Ela é produzida pelo fígado e ela é o fator de diferenciação, tá bom? Trombopoetina, citocinas e interleucina 3. E irá se diferenciar em unidades formadoras de colônia megacariócitos, tá? Então ela vai se transformar nesta célula aqui, ó, chamada de colônia formadora de megacariócitos ou unidade formadora de colônia megacariócitos, tá? Que já é a célula comprometida, né? Agora está monogâmica com a trombopoese, certo? Chega de farra. Tudo bem? Então, a unidade formadora de colônia megacariócito é a célula comprometida com a trombopoese. Ou seja, não tem como mais ela voltar atrás, tá bom? Ela vai receber um estímulo de trombopoetina, citocina e interleucina 6. E vai começar a se dividir e se transformar em uma célula chamada de megacardioblasto, tá? Então, a unidade formadora de colônia megacariócito irá receber um banho de trombopoetina, citocina, interleucina 3 e se transformará em megacardioblasto, tá? Megacardioblasto, que é essa célula aqui. Gente, o megacardioblasto, que é essa célula aqui, ele tem uma coisa muito interessante, tá? Ele é a única célula do nosso organismo que realiza endomitoses. Já ouviram falar de endomitose? Ele divide o seu código genético, mas sem dividir a célula, tá? Tudo bem? Então, o megacardioblasto passará pelo processo de endomitose, processo no qual a célula divide o código genético sem realizar citocinese propriamente dita, tá? Então a célula não se divide.
Essa célula aqui, gente, ela pode chegar a ficar até com 64 fitas de DNA. Em alguns casos já foram isolados 256, tá? Células 256N. Tá? Então são células com muitas fitas de DNA. Ela divide demais o seu DNA. Por que ela faz isso? Por que eu gostaria de aumentar a minha quantidade de DNAs? O que o DNA carrega? Eu não quero dividir a célula, mas quero dividir o DNA. Eu quero aumentar o nível de DNAs dentro da célula. Por que eu faria isso? Isso, Juliana, isso, para produzir proteína, tá? Porque eu vou querer aumentar muita quantidade de proteínas dentro dessa célula. Então, para eu ter proteína, eu vou aumentar, né, o código genético. Afinal, é ele que abriga o código das proteínas, tá? Então, o megacardioblasto ele passa por esse processo de endomitoses, é a marca dele, tá? E ele vai receber um banho de trombopoetina, citocina, interleucina 3 e interleucina 6 e vai se transformar em uma célula chamada de promegacariócito, tá? O promegacariócito é a célula que vai fazer uma síntese proteica desenfreada, tá? Aqui não acontece mais endomitose. Aqui vai acontecer a síntese de muitas e muitas proteínas, tá? Tudo bem? Então, o megacardioblasto, o megacardioblasto. Ô, Rafaela, o seu namorado voltou a trabalhar já? Atendendo as emergências? Estão se protegendo bonitinho, né? Ah, sim. Isso eu imagino que só em alguns casos, né? Se paramenta bonitinho, tá? É isso aí. Ajuda bastante ele que nada como a prática, né? Isso é essencial. Já que não está tendo clínica, né? Por enquanto. Então, o megacardioblasto recebe um banho, mas estuda também TPO de trombopoetina, citocina, interleucina 3 e interleucina 6, certo? E se converte em uma célula. Vai passar, vai passar. Foca aqui, denominada de megacariócito. Seu namorado acha a fisiologia difícil? O megacariócito é marcado por uma expansão do complexo de Golgi. Querida, eu não tenho fisiologia minha. A minha fisiologia é a fisiologia da normal. Eu ainda não inventei a minha. Fala para ele. Por uma expansão do complexo de Golgi e elevada síntese proteica. Se ele não teve assim, teve errado, tá? Ah, é, o pró-mega-cariócito, perdão, Sara. Isso aí. De pró-mega-cariócito. Tá? Então, essa célula aqui ela vai aumentar muito a sua síntese de proteínas, tá? Vai aumentar muito a sua síntese de proteínas, vai ficar com muita proteína no citoplasma, tá? E ao receber um banho de
trombopoetina e interleucina 11, ela se transforma na última célula, que é o megacariócito, tá? Então, o megacariócito o promegacariócito recebe um banho de trombopoetina e interleucina 11 e se transforma em megacariócito, tá? Daí o que vai acontecer, gente? O megacariócito, ele, ao receber trombopoetina, ele fragmenta pedaços do seu citoplasma, certo? Ele fica soltando pedacinhos do seu citoplasma na circulação. E esses pedaços de citoplasma, né, envoltos por membrana, é o que nós chamamos de plaquetas, tá? Então, as plaquetas são nada mais, nada menos do que fragmentos do megacariócito, tá? Então, o megacariócito, ao receber estímulos de trombopoetina, fragmenta pedaços de citoplasma envolto por membrana e libera na circulação. Estes fragmentos recebem o nome de plaquetas ou trombócitos, tá? Agora percebam que por mais que a plaqueta seja pequenina, o citoplasma dela é um citoplasma rico ou pobre em proteínas? Riquíssimo, porque houve muita síntese proteica quando essas células eram pró-megacariócitos, tá? Então, o citoplasma das plaquetas é rico em proteínas, tá bom? Tranquilo? Mais fácil que a eritropoese, né? Tá bom? Então, quais são os eventos da hemostasia, né? Gente, hemostasia significa prevenção da perda de sangue, tá? É a hemostasia. Esse é o significado, tá bom? Vocês já estão tendo cirurgia ou ainda não? Vocês vão ter, lá na cirurgia vai ter uma das etapas, né, que é a hemostasia, que é a prevenção da perda de sangue, tá? O nosso organismo, ele tem uma hemostasia natural, tá? Que é promovida aí por respostas do vaso sanguíneo à perda de sangue, tá bom? Então nós temos a hemostasia fisiológica, que é o que nós vamos discutir agora, e tem a hemostasia induzida lá na cirurgia, tá? Que vocês vão aprender na disciplina de cirurgia, tá bom? Nós vamos ver a hemostasia fisiológica, que é a prevenção do organismo à perda de sangue, tá?
Tudo bem? Fechou. Então, gente, quando ocorre uma lesão em um vaso, né, quando ocorre o rompimento de um vaso, nós temos basicamente 4 eventos que vão acontecer. A constrição vascular, a formação de um tampão plaquetário, a formação de um coágulo sanguíneo e o crescimento de tecido fibroso nesse coágulo, tá? Então, o rompimento de um vaso, ele vai provocar esses 4 eventos, tá? Eles vão ocorrendo aí simultaneamente, mas, né, o primeiro que acontece é esse, depois esse, depois esse, depois esse, mas eles vão acontecendo todos simultaneamente, tá? Tudo bem? Não vou esperar terminar um para começar o outro. Entenderam? Então, hemostasia é a prevenção da perda sanguínea. Ela pode ser fisiológica ou induzida no ato cirúrgico, tá? Vocês vão aprender na cirurgia, tem uma etapa, né? Tem todo um instrumental cirúrgico, que é o instrumental de hemostasia, tá? Você não vai ficar esperando a hemostasia fisiológica do paciente muitas vezes, né? Então você tem um instrumento que faz esse processo para você, tá? Então aqui nós vamos discutir a hemostasia fisiológica. Quando ocorre? Nada. Então, quando ocorre o rompimento de um vaso sanguíneo, os seguintes eventos são acionados: vasoconstrição, formação de tampão plaquetário, formação de coágulo sanguíneo e crescimento de tecido fibroso no coágulo, tá? Nossa, essa aula aqui é a aula que eu mais desenho. Não vai ter desenho, mas tudo bem. A imaginação de vocês é muito boa. Meus desenhos são uns garranchão também. Não vai fazer falta. Tá? Então vamos entender o primeiro desses processos, que é a vasoconstrição, né? Ou constrição vascular, ou Nadiazinha. Você viu que estava na prova, né, Nádia? Você e a Alice. A Alice acho que nem está aqui, ela nunca fala nada, né? Ah, tá esperta, hein? Verdade, Rafaela. Verdade. Vamos ver o primeiro desses. E o gatinho como tá? Tá bem?
Sim. Vamos ver o primeiro dos eventos, que é a constrição vascular, né? Que é a vasoconstrição, tá? É logo a primeira resposta, tá, gente? Então, o trauma na parede do vaso, ele promove automaticamente a constrição da musculatura lisa presente nesse vaso, tá? Tudo bem? E essa constrição, ela tem três explicações fisiológicas, tá? Primeiro, que é um espasmo muscular, tá? Espasmo muscular decorrente do trauma, tá bom? A própria célula muscular responde dessa maneira ao trauma, ela gerando um espasmo, tá? E aí você já tem que imaginar que vai gerar todo aquele processo de contração de músculo liso, tá bom? Então, a constrição da musculatura vascular é provocada por dois pontos. Gente, eu adoro essa aula aqui. Espasmo vascular local é a primeira explicação fisiológica. A segunda explicação fisiológica são fatores locais liberados pelos tecidos e principalmente pelas plaquetas, tá? Então, os tecidos, e quando eu falo em tecidos, é principalmente os fibroblastos, e as plaquetas, eles produzem fatores, aí são muitos fatores, vocês devem ter visto todos eles em patologia, né? Fatores altacoides, que a gente chama, a grosso modo, que induzem, que quando encostam no vaso, faz o vaso constringir, tá? Então, fatores teciduais e também plaquetários induzem a vasoconstrição, tá bom? E reflexos, né, nervosos, tá bom? Ou de dor ou sensoriais. Qual que é a via do sistema nervoso autônomo que chega nos vasos? Hein, meus amores? Uh, não, simpático. Alfa, né? Os vasos lá, receptores alfa e beta, não é? Não é? Porra. Tá? Então, reflexos nervosos simpáticos, tá? Tudo bem? Então, dos primeiros eventos ali, né, que é a vasoconstrição, esse é o mais simples, né? Quem dera os outros fossem simples assim, tá? A vasoconstrição tem essas três explicações: espasmo miogênico, né, espasmo muscular local, fatores, né, teciduais e das plaquetas que estimulam o vaso a constringir, ou reflexos nervosos que estimulam o vaso a constringir, tá? Qual que é a segunda etapa? A formação do tampão, né? E é o que nós vamos começar a estudar agora. Agora a coisa vai adquirir uma complexidade um pouco maior, portanto, prestem atenção aqui, tá? O que que as plaquetas, né, os trombócitos têm de especial, tá? Muitas informações nós vamos usar hoje e muitas informações a gente usa na semana que vem, tá? Então, as plaquetas, gente. O que que elas têm de especial?
Então aqui, ó, são discos de 1 a 4 micrômetros, isso aqui não nos interessa. São formados na medula óssea a partir de fragmentos de megacariócitos, tá? A quantidade delas é de 150 mil a 300 mil, mas alguns, né, alguns laboratórios trabalham com uma referência de 250 a 400, então varia, né? Cada laboratório tem, às vezes, um padrão de referência, tá? Elas são anucleadas, então isso é uma informação importante. O que quer dizer isso? Elas não têm núcleo. Sem núcleo, o tempo de vida delas será um tempo de vida longo? Não, porque ela não tem como renovar suas proteínas, tá? No citoplasma, elas possuem aí muita actina, miosina e trombostenina, tá? Que são proteínas contráteis. Então, citoplasma é rico em actina, miosina e trombostenina, que é uma proteína contrátil exclusiva das plaquetas, tá? Então, são proteínas contráteis. Então, veja só, as plaquetas elas têm aí matéria-prima para fazer contração, tá? Elas possuem retículo endoplasmático e complexo de Golgi com cálcio, tá? Então elas conservam vesículas de retículo endoplasmático e complexo de Golgi com cálcio. Elas possuem mitocôndrias, então elas podem produzir, até podem fazer fosforilação oxidativa. Elas possuem sistemas enzimáticos capazes de produzir prostaglandinas, então as plaquetas produzem prostaglandinas. Agora, agora começa assim, é tudo que coisa que a gente vai usar aos poucos, tá? Elas possuem uma substância chamada de fator estabilizador de fibrina, tá? Isso vai ser muito importante para produzir fibrina estável, tá? Tem muitos procedimentos estéticos hoje em dia, tá bom? Que o próprio dentista retira esses fatores estabilizadores de fibrina, tá? A partir da centrifugação de plaquetas, tá? Tudo bem? Então, fator estabilizador de fibrina é um fator que fica dentro das plaquetas, produzido pelas plaquetas, tá? Produzem fatores de crescimento. A membrana das plaquetas possui proteínas que impedem a aderência no endotélio íntegro. Então, as plaquetas, elas não se aderem ao endotélio, gente, porque a membrana delas não, não tem aderência ao endotélio, tá? Por conta dessas proteínas de membrana que a plaqueta tem, tá? E elas sobrevivem aí de 8 a 10 dias, tá? Tudo bem?
Tá? Então, essas são algumas características das plaquetas. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um vaso, né? Aqui a gente tem um vaso. Como é que chama a célula que reveste o vaso? Endotélio, tá? Isso aí, o endotélio. Aqui de novo. Aqui está o endotélio, né? Um epitélio pavimentoso simples. Então, vamos imaginar que eu tive aqui uma lesão, né? Nessa área aqui espaçada, né? Que eu deixei o espaço, essa área aqui, ó, tá bom? Tive uma lesão nessa área, certo, gente? Tudo bem? As plaquetas, meus amores, ó, elas circulam aqui, ó. As plaquetinhas eu vou fazer sempre de roxo, tá? As plaquetas, elas circulam no meio do sangue, tá? Nós chamamos isso de fluxo laminar do sangue, tá? Tudo bem? Tá bom? Então, as plaquetas, em condições fisiológicas, circulam no centro do vaso, no fluxo laminar do sangue. Vocês aprenderam lá na patologia, o fluxo laminar. Vocês já tiveram distúrbios circulatórios em pato? Vocês chegaram a ver alguma coisa de coagulação? Tampão? Ah, então vocês vão me dar aula disso aqui hoje. Ah, então, beleza. Agora a história muda de figura. Estão manjando do assunto. Muito bem, muito bem. Então agora dá para a gente levar o nosso. Não precisa ficar aqui explicando tintim por tintim. Dá para a gente, né, ter uma discussão mais robusta. Não, brincadeira. Vou explicar, né, como se deve. Mas é bom porque vocês pelo menos já não é uma coisa que vocês estão vendo pela primeira vez, certo? Então o que, que vai acontecer? A hora que você provoca um corte, né, no paciente, gente, a hora que você corta esse paciente e automaticamente você está cortando vasos, não é? Não é isso que acontece? Está cortando vaso. Então você está cortando endotélios, tá? Só que na hora que você corta o vaso, tá? Eu vou fazer aqui em laranja, é o colágeno, é o tecido conjuntivo. Na hora que você faz o corte no vaso, esse colágeno, gente, ele começa a entrar em contato com o sangue. Tá? Não abriu um espaço ali? No plasma tem colágeno? Não tem, né? No sangue não tem colágeno. Só que a hora que eu corto o vaso, uma parte do colágeno começa a entrar em contato com o sangue. Certo? Tudo bem? E as plaquetas possuem atração pelo colágeno, tá? Elas possuem atração química pelo colágeno, então elas começam a se direcionar para essa areazinha aqui, algumas plaquetas, tá? Só que quando ela encosta no colágeno, ela sofre uma reação química, tá? Ela sofre uma reação química, ela altera a forma dela, ela se dilata e forma pseudópodes,
tá? Ela forma pequenos braços, tudo bem? Então, nós temos aqui o vaso, né? Eu vou apagar esse desenho várias vezes, porque sempre vai... Não dá para apagar só uma parte. Tá? Aí aqui as plaquetas, né? As plaquetinhas, bonitinhas, né? Longe do endotélio, porque a membrana delas não tem aderência ao endotélio. Só que na hora que eu tenho um corte no vaso, certo? Um pouco de colágeno começa a extravasar aqui, entrar em contato com o sangue. Esse contato do colágeno atrai quimicamente as plaquetas e as plaquetas, ao encostarem no colágeno, elas alteram a sua forma, elas ficam com os pequenos pseudópodes, né? Elas ficam todas alteradinhas quimicamente, tá? Então, vamos escrever, vamos organizar as nossas ideias aqui no chat. Quando o colágeno entra em contato com o sangue, vírgula, as plaquetas se atraem quimicamente para estas regiões, certo? Ao entrar em contato com o colágeno, as plaquetas sofrem uma reação química onde emitem pseudópodes de membrana, né, que é a emissão de falsos pés de membrana, e dilatam o citoplasma, tá? Tudo bem? Então, o que, que vocês têm que imaginar na cabecinha de vocês? A biologia celular, ela não tem que ser é, a biologia celular não tem que ser jogada fora nesse momento. Você tem que imaginar que a hora que a plaqueta encosta no colágeno, desencadeia uma série de eventos dentro da célula, tá? Da plaqueta, que muda toda a forma dela, tá? Tudo bem? Pelo menos isso você tem que ter na mente, que é a biologia celular básica, tá? Então, a plaqueta normal está ali no sangue, bonitinha, circulando. Entrou em contato com o colágeno, ela dilata e ela emite pseudópodes de membrana, porque ela fica com alterações no citoesqueleto, tá? Vocês lembram qual que era o receptor acoplado ao citoesqueleto? Vocês devem ter visto na patologia na inflamação aguda, né? Quando o neutrófilo vai, quando ele faz a ligação com VCAM, com ICAM e IPCAM no endotélio, não é? Que tipo de receptores eram esses que ficavam na membrana do neutrófilo? A gente estudou também lá na biologia celular. Não, integrina era o último. Eu sempre explicava os de canais iônicos, que eram os mais simples, os acoplados à proteína G, que eram respostas de segundos mensageiros, os enzimáticos, que também eram respostas de segundos mensageiros, e tinha um chamado de integrina. Lembra? Que estava ligado ao citoesqueleto da célula? É nesse aqui que elas ligam, tá? Nos receptores de integrina, tá bom? Tudo bem? O que, que vai acontecer? Essa plaqueta, ela tá lá, né? O seu citoesqueleto está todo estimulado, ela está contraindo, né? E ela começa a liberar algumas vesículas no sangue, tá bom? Ela começa a liberar algumas vesículas que estavam dentro dela, contendo serotonina e contendo uma substância chamada de PAF.
A PAF é o fator de ativação plaquetária, tá? Então, PAF, ó, é o fator de ativação plaquetária. Tanto a serotonina quanto a PAF, gente, elas vão atrair quimicamente mais plaquetas para essa direção. Então começa a vir mais plaqueta para cá, tá? Ô Vanessa, só respondendo a sua pergunta, é isso que vai formar o tampão, tá? É isso que vai formar o tampão. Nós estamos formando esse tampão de plaquetas, tá? Estão vendo que está vindo mais plaqueta para cá agora? Tá? Tá vindo mais plaqueta para cá por quê? Porque as primeiras plaquetas que entraram em contato com o colágeno reagiram quimicamente, certo? E elas começam a secretar serotonina e PAF, que é o fator de ativação plaquetária, que começam a atrair, certo? Mais plaquetas para a região, tá bom? Certo? Então vamos organizar essas ideias aqui no nosso chat. As plaquetas reacionais liberam serotonina e PAF, que é o fator de ativação plaquetária. Substâncias que passam a atrair quimicamente mais plaquetas para o local lesionado. Tudo bem? Certo? As plaquetas, né? As plaquetas começam a liberar um fator chamado de fator de von Willebrand. Já ouviram falar? Fator de von Willebrand. Não só as plaquetas, gente. A célula endotelial também. Como a célula endotelial, né? A célula endotelial está aqui, ó. Certo? Esse ambiente está modificado, então esse monte de substância, serotonina, PAF, começa a estimular a célula endotelial a soltar o fator de von Willebrand, tá? E as plaquetas também começam a soltar o fator de von Willebrand, tá? E o fator de von Willebrand, ele passa a atrair quimicamente mais plaquetas para essa região aqui, tá? Começa a atrair mais e mais plaquetas para cá, certo? Tudo bem? Então, PAF, serotonina, fator de von Willebrand. As plaquetas
reagindo quimicamente com esse ambiente diferente, né, com colágeno, com esse monte de substâncias, elas começam a secretar, elas começam a liberar na circulação ADP e uma substância chamada de tromboxano. Tromboxano A2. E o complexo tromboxano A2 ADP, fora da célula, eles atraem quimicamente mais e mais plaquetas. Certo? Então, as plaquetas elas começam a liberar o quê? ADP mais tromboxano A2. Quando eles saem da plaqueta, ligam, e a ligação do ADP com o tromboxano A2 tem a propriedade química de atrair mais plaquetas para a região. Certo? Tudo bem? Mais e mais plaquetas vão se apertando aqui, vão se juntando aqui, certo? Viu? É o mesmo composto, Enzo. É o mesmo composto, só que aqui ele tem essa função aqui importante, né? Tá? A gente viu na Biocell também quando eu estava falando de medicações anticoagulantes também com vocês, né? E de medicações pró e anticoagulantes. A gente vai falar um pouquinho mais hoje também. Bem lembrado, tá? Gente, o que, que aconteceu com essa região aqui? Encheu de plaqueta, a gente formou um tampão plaquetário, né? O nome desse processo aqui, ó, é agregação plaquetária, tá? Essa agregação plaquetária forma um tampão de plaquetas. Tudo bem? Certo? Então vamos continuar aqui a nossa sequência, tá? As plaquetas reacionais, as plaquetas, né? E o endotélio começam a reagir quimicamente com as substâncias presentes no microambiente e secretam o fator de von Willebrand, que atrai quimicamente mais plaquetas para o local da lesão no endotélio. As plaquetas, reagindo quimicamente com o ambiente, é um ambiente que está cheio de substâncias químicas, que até então ele não estava, essas substâncias estavam dentro da plaqueta, né? Agora a plaqueta está contraindo sua membrana, né? Porque ela reagiu com o colágeno, e ao ficar contraindo com a membrana, ela fica soltando um monte de vesículas com essas substâncias. E isso vai alterando o ambiente do tecido em volta. Tá? Então, as plaquetas reagindo quimicamente com o ambiente começam a secretar ADP e tromboxano A2, que no meio extracelular formam um complexo que atrai quimicamente mais plaquetas para o local de lesão. Tá? Então, mais e mais plaquetas vêm para essa região aqui. Tá? Forma-se um tampão, né, plaquetário. Né? É uma agregação de plaquetas. Entenderam por que elas vão se agregando? Tudo começou com as primeiras, né? As primeiras que entraram em contato com o colágeno. Elas dilataram, o citoesqueleto delas começou a contrair, elas começaram a secretar serotonina e PAF.
fator de ativação plaquetária. E aí chamavam, né, mais plaquetas, né, se direcionavam para essa região, e ao encontrar com o PAF, elas se ativavam também, ou seja, aumentavam o seu tamanho, a membrana formava pseudópodes, né? Esse ambiente quimicamente alterado faz com que o endotélio e a plaqueta solte o fator de von Willebrand, que chama, né, direciona mais plaquetas para essa direção, para essa região, certo? E as plaquetas começam a liberar o ADP e o tromboxano A2, que vão formando um complexo químico que atrai quimicamente mais plaquetas para aquela área, certo? Então, a agregação das plaquetas no local da lesão forma um tampão. Tudo bem? O desenho ficou meio tosco, mas acho que deu para entender. Certo? Dúvidas aqui? Tranquilo, né? Então vocês já tinham visto isso daqui. Os que estão calados, tranquilos. Ah, não é bonitinho isso aqui? Eu acho bem bonitinho. Uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai chamando a outra, e essa aí cada vez vem chegando mais plaquetas, né? E é tudo por atração química, né? E é tudo graças, se a gente pensar assim, é tudo graças à biologia celular, né? Porque se não fosse as plaquetas começarem a crescer, a projetar o seu citoesqueleto, né? Elas não liberariam esses compostos no ambiente, né? Não teria essa agregação plaquetária, tá? Tudo bem? Podemos avançar então? Ih, internet acho que tá. Espera aí, que eu tô tentando voltar pro slide, mas tá carregando aqui, não sai desse negócio. Meu Deus, eu preciso de férias. Pior que ninguém vai viajar, né? Vai ser férias em casa. Imagina, nós vamos voltar numa disposição em agosto. Que ano é esse, hein, gente? Nossa Senhora.
Olha, você quer que eu seja sincero ou que eu seja otimista? Eu tô achando que a gente não vai voltar. Eu tô até evitando falar sobre isso, entendeu? Mas, gente, estão morrendo 1.000 pessoas por dia, tá? São mil pessoas. Vocês têm noção do que é isso? 1.000 pessoas por dia, tá? É muita coisa. Fora as subnotificações. Eu estava lendo um artigo aqui que a gente teve uma explosão de morte por síndrome respiratória, né? O que não acontece nos outros anos. Então, toda essa galera provavelmente é SARS-CoV-2, né? Então, e infelizmente, aí, como a Sara falou, né? Faculdade, escola é onde a gente mais junta pessoas, né? Como assim o quê, minha filha? Essa aqui é dúvida até na hora que a gente tá falando de corona. Brincadeira, pode perguntar. Como assim o quê, minha filha? Ela é maravilhosa. Ela fala como assim e não fala do quê? É assim, o coronavírus, isso, o coronavírus, ele gera uma síndrome que é a síndrome da angústia respiratória aguda, né? É uma síndrome, a gente vai aprender no semestre que vem. Quando a gente tem aula de sistema respiratório, eu vou falar dessa síndrome. É, nós temos um valor de pacientes, né, que é a epidemiologia, né? O valor de pessoas que têm síndrome respiratória aguda em um ano. É o valor normal. Aí, por conta de gripe, por conta de algum outro problema, por uma pneumonia, enfim, por algum outro problema, certo? Esse ano nós estamos tendo explosões nos casos de síndrome respiratória, fora do normal. Então, provavelmente é decorrente do coronavírus, entendeu? Só que muitos não estão sendo nem, né, diagnosticados, diagnosticado e notificados, tá? Guarulhos está desesperado porque São Paulo resolveu voltar, né? É aí que eu não entendo. É aí que eu não consigo entender. Ficaram nessa guerra, né? São Paulo, o Dória isso, o Dória aquilo, tá querendo ferrar com a economia. Aí agora, pronto, de repente decidiu voltar. Agora que tá morrendo mais pessoas, decidiram começar a voltar? Não faz sentido. É agora que tinha que ter o lockdown. Para mim já demorou para ter o lockdown. Ah, sim, Nádia, quanto a isso, não tenha dúvidas. Quanto a isso, não tenha dúvidas. Não tem o menor cabimento não repor as aulas. Isso vai ter com certeza. A questão é que a hora que estabilizar, vocês se preparem, porque férias, essas coisas, esqueçam, esqueçam, tá? Esqueçam, tá? Esqueçam. É o que eu penso, né? E não é só aqui, são em todos os lugares. São em todos os lugares. Eu acredito, por enquanto não, Gabi. Por enquanto não, porque assim, o que vocês perderam foi de prática e teoricamente vocês têm férias no final do ano, férias em julho, férias no final do ano que vem, férias em julho de 2022, entendeu? Então vocês têm muitas férias teoricamente para repor. Quem mais está ferrada é a COI. A COI está ferrada, né? A COI, aí o grande problema é lá na COI. Né? Porque teoricamente vocês se formam no final de 2022, né? Não é isso? Então, teoricamente, a gente tem 2 meses de férias no final desse ano,
Um mês de férias no meio de 21, 2 meses de férias de 21 para 22, um mês de férias no meio de 22 e, teoricamente, 2 meses de férias de 22 para 23. Então, só de férias aí, ó, até vocês formarem, tem cerca de 8 meses. Então, é muita coisa, dá para repor tranquilamente, né? Dá e sobra, tá? Mas quando a gente fala nessas reposições, Gabi, não é todo dia o dia inteiro, né? Vocês não têm reposição de prática o dia inteiro, todos os dias, né? Então, eu só estou querendo dizer que assim, vocês ainda têm uma margem, né? Vocês ainda têm uma margem. Enzo, é o que eu falo. Tinha gente que preferia assim, né? Na época que a gente foi começar o EAD, aqui as aulas online, tinha gente que falava, ah, não, é melhor dar férias, aí a gente volta em, em maio, junho, e vai direto até o final do ano. Sai fora, sai fora. Eu, Deus me livre. Eu preferi do jeito que foi. Eu achei que não teve forma melhor. A gente continuou o semestre, vamos acabar agora e julho, vamos para ficar em casa, descansar a mente em julho. Agora, se tivesse parado lá em abril, já decretado férias em abril, voltado em maio e ir até o final do ano sem parar, eu não tenho saúde mental para isso, não. Eu não ia aguentar, não. Não, o povo tá viajando na maionese. O povo tá achando que tá tudo normal, tá tudo lindo, maravilhoso. E colégio? E colégio? Colégio a coisa tá pior ainda, tá? O ensino público, que já é ruim, tá pior ainda, tá? A injustiça social nesse país, ela vai aumentar de uma forma como nunca aumentou antes, tá? Gente, não tá subindo a aula aqui, que coisa, hein? Porque o aluno de escola particular, ele tá tendo aula, né? Não sei como está sendo nas escolas particulares, mas ele está tendo aula com conteúdo, né? Agora na pública, nossa, é uns negócios assim. Então, se o aluno de escola pública ele já tinha uma grande diferença com o aluno de escola particular, essa diferença agora aumentou assim absurdamente. Aí o povo vem falar de meritocracia. Ai, todo mundo tem as mesmas chances. Ah, chance, chupa minha rola, chupa minha chance. Mesma chance. Tem nada. Ô Enzo, eu sei como é péssimo porque eu já dei aula no ensino público, filho. Eu fui concursado no estado. Eu dei aula lá de 2014 até 2016. Aí eu parei, larguei. Era uma várzea. E não era uma várzea só por conta dos alunos, não, tá? Porque os alunos eu domava, vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Eu botava aquele povo para ralar, entendeu? A Bárbara foi minha aluna, ela sabe. Eu botava o povo para ralar, eu dava aula de membrana plasmática, ciclo de Krebs, tudo lá no Estadão. Tava nem aí. Mas elas trabalham em que área, Rafaela? Gente, não tá subindo o slide. Eu vou continuar na tela branca.
queria mostrar a imagem de agregação para vocês, né? Mas não vai rolar. Vestibular ainda dá para fazer online, né? Dá para eles criarem esquema online. A minha preocupação mesmo é o aprendizado mesmo, que já é diferente entre uma escola pública e uma escola particular. E agora, dentro desse cenário, eu acredito que uma boa escola particular, os alunos estejam tendo conteúdo da mesma forma, assim como vocês estão tendo conteúdo online e beleza. Agora, na escola pública não está sendo assim. Pediatra e ortopedia, então eles não estão pegando caso assim, ou eles trabalham com a clínica geral também. Eu não sei, Laura, eu vou perguntar. Eu tenho uma aluna lá na USP, uma aluna da UDO, que estuda lá na USP. E ela foi aluna aqui da Metodista. Eu vou perguntar para ela como é que estão as aulas lá. Ela tinha falado que estava tudo parado. Eu conversei com ela em maio, ela já era. Não está tendo aula, Mariana, na Unesp? Então a USP também não está tendo. Vixe. USP está tendo? Ah, menos mal. Seu pai dá aula do quê, Camila? Hum, legal. Eu vou sair daqui e vou entrar de novo, porque não está carregando a aula. E vocês imaginem o primeiro ano. O primeiro ano entra todo empolgado, né? Pelo menos na minha época, aluno de primeiro ano, a empolgação deles era com anatomia, vai mexer nos cadáveres, né? E não estão tendo nada disso. É o segundo ano no noturno, semestre que vem. Então aqui, gente, olha só, né? Aqui o tampão plaquetário, certo?
tá? Então aqui as plaquetinhas, ó, formando um tampão, tá? Então eu tenho a diminuição do extravasamento de sangue pela vasoconstrição e também pela formação do tampão plaquetário, tá? Só que este tampão, ele não é suficiente, ele não é resistente o suficiente para manter esse sangue estancado, tá? Então eu preciso de um mecanismo mais eficaz para bloquear aí a hemorragia, tudo bem? Então, o tampão plaquetário, quando começa a dar aula eles se calam, eles gostam é de bater papo, são bons de papo, menino, você que vê esse chá tava bombando aqui. Começa a falar da matéria, silêncio absoluto. Uhum. E você, Egli, como é que tá? Você, marido, estão trabalhando, estão em casa? Ah, mas vocês não sabem para nós, professores também. Eu fico sentado aqui das 7h30 até as 2, 3 da manhã. Na verdade, eu perdi a noção mais do que é da hora que eu tenho que parar, entendeu? Eu não estou conseguindo me controlar a hora que eu tenho que descansar, a hora que eu toda hora estou sentado mexendo no Moodle, mexendo em alguma coisa, é, botando, fazendo algum questionário, corrigindo uma prova, sempre, entendeu? E sentado, a perna inchada, né? Tá bem difícil. É nada. O gin eu tomo só na hora do almoço e um na hora da janta. Às vezes uns dois, três, mas não é. Ah, o meu problema não tá sendo nem a coluna, tá sendo mesmo a perna dobrada, sabe? Ô, gente, eu vou. Eu acho que hoje nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar mais cedo hoje, porque como a gente vai ter essa aula aqui dia 18, né? A gente vai terminar dia 18. é, Faz mais sentido eu começar daqui, que agora a gente vai começar a coagulação, propriamente dita, né? Então eu prefiro começar isso daqui e seguir do que parar, né? A gente vai parar bem no meio, quando o negócio vai começar a pegar, tá? Nessas vias todas aqui, tá bom? Ou vocês querem ir até parar e interromper? O que vocês preferem? Porque eu vou fazer a introdução, a coagulação, mas eu já vou explicar, por exemplo, o que é protrombina, o que é fibrinogênio,
tá? Aí a dona Sara, cansadinha. Semana que vem não, dia 18. Semana que vem é feriado. Semana que vem não nos vemos, dia 18. Aí dia 25 a gente. Dia 18, né? Opa, dia 18 a gente tem aula. Dia 11 é feriado. Dia 18 para dia 25. As aulas eu nem sei quando voltam. Eu nem assinei a atribuição ainda, nem sei para que turma que eu vou dar aula, que matéria que eu vou dar aula. Tá tudo meio assim. Eu só sei que a minha carga explodiu. Eu tô com 48 horas de aula. E eu só posso ter 40. Então eu vou ter que largar 8, 4 turmas. Aí eu vou ter que ver como vai ficar semestre que vem, né? Nossa, semestre que vem vocês vão ter cirurgia, né? Poxa vida. Ciru tem bastante prática, né? Mas tem teórica também, né? Tem que ter toda a parte teórica. Não, acho que nós estaremos juntos, sim. Eu vou ter que largar mais turmas da noite. Vamos ver como vai ficar, tá bom? Então, fiquem tranquilos, né? Eu acho que a Sara comentou com vocês, já que eu não vou passar, eu ia passar outro trabalho, mas eu acho que já está todo mundo emocionalmente esgotado, né? Por mais que estejamos em casa, eu acho que ninguém tem cabeça mais para ficar trabalho, estudando para a prova. Então, aquele trabalho que eu passei, ele vai ser o único, tá? O único. Tudo bem? Se alguém não entregou, não. Alguém não entregou o trabalho? Todo mundo entregou? Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver ao vivo então. Eita, tem uns alunos estranhos aqui. Que isso? Olha lá, já tem um aqui que não entregou. Alexandre de Lima. Gente, quem que é esse daqui que eu nunca vi na minha vida? Ó, tem um aqui da sala que não entregou. Dois, três, quatro. Eita, cinco. Eita, seis. Eita. Beleza? Então, boa semana para vocês. Bom feriado. Semana que vem. Tá bom?
Pode deixar. Um beijo, viu? Se cuidem.